Em Florianópolis, uma família passa uma noite aterrorizante. Um caso de abdução com final surpreendente. Quer saber mais? Pegue seu café e vamos para a história. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda para manter o canal. Apenas fazer uma sua inscrição, dando um like e ativando o sininho vai ajudar muito a gente. Te agradeço de coração. A história se passa em novembro de 2014, em Florianópolis, estado de Santa Catarina. Uma família passa momentos terríveis, uma noite aterrorizante. A testemunha se identificou como Paulo, que mora num apartamento no centro de Florianópolis, no quarto andar. Era uma noite quente, então ele deixou as janelas abertas e a varanda aberta também. Paulo morava com a sua esposa e com dois filhos adolescentes, e todos deixavam a porta aberta à noite, para aliviar o calor que fazia à noite. Da porta do quarto de Paulo, dava para ver a porta do quarto do seu filho. Nessa noite, ele ouviu um barulho na cozinha e logo em seguida um vulto passando perto dele. Paulo olhou para o relógio, era 3h15 da madrugada. Então ele achou que era um filho que estava levantando para beber água. Mas foi quando Paulo tentou se mover que ele percebeu que estava completamente paralisado. Paulo apenas conseguia mover os olhos, não conseguia falar nenhuma palavra. Logo ele percebeu que o vulto que estava se aproximando dele era um ser alienígena do tipo Grey. O ser tinha cabeça enorme, olhos grandes e vestia uma roupa prateada. Paulo tentou pedir socorro, mas não conseguia falar nenhuma palavra. Então o ser se aproximou dele e estendeu a mão, e ele percebeu que ele tinha apenas 4 dedos enormes. Em seguida, Paulo recebeu uma mensagem telepática do ser extraterrestre. Nesse momento, ele observou dois seres entrando no quarto do seu filho. O ser que estava com Paulo pediu para ele não ter medo. Eles estavam lá apenas pelo seu filho e que ninguém ia sair ferido. Que eles não iriam fazer mal a ninguém. Um ser que estava com Paulo tirou um aparelho triangular de sua cintura, passou na cabeça de Paulo e foi em direção ao quarto do seu filho. Quando os alienígenas se foram, Paulo recuperou instantaneamente seus movimentos e foi correndo para o quarto do seu filho. Entrando no quarto do seu filho, ele encontrou ele de bruço, deitado, com um sangramento nasal. Paulo então levou seu filho no banheiro, estancou o sangue e olhou o relógio, estava marcando exatamente 5h30. Perguntar ao seu filho o que aconteceu, ele realmente sentiu uma presença no quarto dele e que introduziram alguma coisa no nariz dele. Nesse período ele não conseguia se mover. Quando todos acordaram, a esposa de Paulo e sua filha falaram que a noite foi tranquila e que não sentiram nenhum barulho, nenhuma presença. Paulo procurou por ufólogos que resolveram fazer hipnose e nas sessões de regressão descobriram que o filho tinha sido visitado outras vezes. Esses seres realizavam procedimentos semelhantes a procedimentos médicos, mas não descobriram o seu verdadeiro motivo. Nesse caso, podemos observar que o contato durou aproximadamente 2 horas e que possivelmente o filho foi levado à nave e realizados exames e depois devolvido. Paulo relatou que depois desse episódio nunca mais teve nenhum semelhante. O caso poderia ser comparado a um caso simples de paralisia do sono, mas o que ocorreu com o filho e foi encontrado com o nariz sangrando reforça que o episódio foi bem diferente. E também, durante a sessão de regressão, o filho relatou que foi visitado por esses seres extraterrestres várias vezes. Então esse caso passou a ser um caso de abdução clássica, devido ao relato de todos os envolvidos. O que torna esse caso diferente é que foi num prédio no meio de uma cidade. Provavelmente a nave estava camuflada, porque, obviamente, sempre tem alguém acordado e de olho no céu. Então essa nave estaria totalmente camuflada aos olhos humanos. Ou a nave estaria parada em uma distância bem longe e eles teriam usado um dispositivo talvez de teletransporte. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu comentário. O que você achou dessa história? Dê seu like, faça sua inscrição. Sua inscrição é muito importante para nós. Compartilhe com quem você acha que deve ouvir também. Muito obrigado e até a próxima.